Brasilinas e brasilinos, apertem os cintos, ajustem a poltrona e preparem-se para mais um episódio de Brasil 2026, o retorno de Jedi. Só que com menos sabres de luz e muito mais gente surtando no centrão. Porque, meus amigos, a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro entrou oficialmente no modo irreversível. Sim, irreversível, tipo quando você clica o botão errado da Netflix e de repente está maratonando Emily em Paris, às 2 da manhã. Não tem volta. E Flávio foi claro, cristalino, quase poético numa entrevista à Record. Não tem volta. A pergunta se impõe. Você disse que teria um preço para desistir da candidatura. Qual é esse preço? O meu preço é justiça. O meu preço é justiça. E não é só justiça comigo. É justiça com quase 60 milhões de brasileiros que foram sequestrados, estão dentro de um cativeiro nesse momento, junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, óbvio que não tem volta. A minha pré-candidatura à presidência da República é muito consciente. Ela é para representar grande parte da população brasileira que não aceita mais essa quantidade enorme de desmandos. São pessoas, assim como o presidente Bolsonaro, que estão sem ver suas famílias, estão fora do país e que a única forma disso acontecer é se Bolsonaro estiver livre, nas urnas, caminhando junto com os seus netos, os filhos de Eduardo Bolsonaro, pelas ruas de todo o Brasil. Esse é o meu preço. E ainda colocou as condições para qualquer desistência, o paywall emocional da pré-candidatura. Segundo ele, só abre mão da disputa se Jair Bolsonaro estiver livre e apto a disputar na urna. Aí vem a frase que já nasceu pronta para virar camiseta Oi Luiz. Esse é o meu preço, ou seja, não tem preço. É tipo aquelas falas de vilão nobre em filme de ação dos anos 90. Faltou só a chuva, o relâmpago ao fundo e um zoom dramático no rosto do senador com trilha de Hans Zimmer. O projeto da anistia não te satisfaz? Além de anistia, você tem que ter o Bolsonaro nas urnas. O Brasil não é mais uma democracia plena, tá? A passos largos a caminho do que aconteceu em outros países autoritários, como na Venezuela, onde os opositores políticos do governo de plantão são tornados inelegíveis por atos antidemocráticos, são presos ou são assassinados. Então eu tenho que dar graças a Deus porque ainda tenho meu pai vivo, porque tem famílias dos perseguidos do Rio de Janeiro que nem isso tem mais. O seu ente querido já morreu, como é o caso do Clezão. E a gente não pode continuar de braços cruzados como se estivéssemos indo, um boi indo para um abatedouro sem poder fazer nada. Mas o recado tem CPF, endereço e destinatário, o Centrão. Sim, eles mesmos, os Vingadores do Orçamento Secreto, os Power Rangers do Fundão, o elenco fixo da novela Toma Lá da Cá. Porque o aviso foi direto. Querem tirar Flávio da corrida? Querem abrir caminho para Tarcísio? Querem reorganizar o tabuleiro da direita? Ótimo, mas só com anistia ampla, geral e irrestrita. Sem isso, Flávio vai até o fim da eleição, levando a bandeira da anistia e o resgate da democracia, que hoje é basicamente tirar 60 milhões de brasileiros do cativeiro jurídico do Xandão. E, para a surpresa de absolutamente ninguém que acompanha esse canal, não houve ruptura na direita. A mídia até tentou vender que estava rolando uma guerra civil no condomínio da direita, estilo Capitão América Guerra Civil. Mas não, ninguém jogou escudo, ninguém jogou martelo, ninguém lançou bolinha de gude. Ronaldo Caiado disse que a candidatura de Flávio deve ser respeitada e manteve a própria candidatura. Zema foi lá e disse que a decisão é justa e democrática. E ainda lembrou que Jair Bolsonaro sempre defendeu múltiplas candidaturas. Ou seja, todo mundo na direita está aparentemente vivendo em paz, para desespero da Globo News, que estava doida para usar GC com divisão na direita pela 17ª vez só esse mês. Aí vieram os governadores que não disputarão o Planalto. Jorginho Melo chamou Flávio de grande brasileiro, equilibrado, capaz de unir a direita. Cláudio Castro destacou a sintonia partidária. Até o Ratinho Júnior, que vive ali no centrão do campo político, falou em fazer parte de um time e citou Flávio como grande nome. Até Antônio Carlos Rueda fez discurso pró-unidade. É quase como se a direita inteira tivesse recebido uma newsletter. Pessoal, não briguem. Vamos parecer civilizados. Resultado, a entrada de Flávio não fragmentou a direita,
formalizou o cenário de múltiplas pré-candidaturas. E com a anistia, o capital político de Jair Bolsonaro no centro do tabuleiro de 2026. E aí, meu amigo, veio a prova, a certidão, o atestado, a confirmação que fez muito jornalista engasgar com água com gás. A primeira pesquisa eleitoral pós-anúncio, realizada pelo Instituto Veritá, mostrou Flávio empatado com Lula em um hipotético segundo turno. Sim, você ouviu direito, empatado. Flávio 39,2%, Lula 39,8%. E nos votos válidos, Lula 50,4%, Flávio 49,6%. Com margem de erro de 2%, ou seja, tecnicamente o 01 está na cola do Satanine. E lembre-se, Flávio é candidato há 3 dias. 72 horas. 2 banhos e meio, dependendo do seu compromisso com a higiene. E sabe o que isso prova? Prova que aquele mantra repetido pela imprensa e pelo Centrão, Flávio é o mais fraco, caiu por terra igual Stormtrooper tropeçando em Star Wars. Se esse é o mais fraco, então imagina o forte, né? O Bolsonaro estava certo. O bolsonarismo estava certo. E a esquerda está com dor nas costas de tanto carregar na narrativa furada. E o mais delicioso? Sem Centrão, sem Vale Gás, sem pé de meia, sem isenção do IR, sem Globo News fazendo yoga interpretativa para forçar sua narrativa. Flávio vai muito bem. Imagina só como é que tá a cara do Xander Clayson agora. Porque Jair Bolsonaro deixou o governo há 3 anos. Nesses 3 anos, Xandemar aplicou mais medidas restritivas do que o Thanos com a manopla completa. Bolsonaro foi perseguido, perdeu direitos políticos, foi trancafiado, levou tornozeleira, foi censurado, ficou incomunicável, agora está condenado a 27 anos e mal consegue falar com a própria família. Chanderleia queria extinguir o bolsonarismo, queria acabar com o Bolsonaro, queria varrer o movimento do mapa. E aí, meu querido, o 01 anuncia a candidatura, ungido pelo pai, e empata com Lula. Nos primeiros 3 dias. A imprensa fazia chacota, dizia que era piada, candidatura fraca, sem chance. Pois é, e por último, quem tem pesquisa. É impressionante. Flávio não começou a campanha oficialmente, mas já está no 4º dia consecutivo pautando a mídia. Tudo que se fala é Flávio, é 01, é anistia, é qual é o preço, é não tem preço. Até reunião com o Centrão já rolou, porque, claro, eles não resistem a um bom cafezinho com um pré-candidato competitivo. E o pai, Jair Bolsonaro, mesmo incomunicável, segue pautando o debate nacional. É praticamente o Michael Myers da política. Você acha que acabou, você acha que morreu, você acha que desapareceu e do nada ele volta. E sempre com uma faca metafórica na mão. Xandão tentou matar o movimento. Bateu, bateu, bateu e a massa só cresceu. Porque política não nasce numa toga, não nasce num inquérito secreto, não nasce numa decisão monocrática de 50 páginas escritas em Arial 12. Política nasce na sociedade. E quando você tenta matar politicamente uma liderança que representa 60 milhões de pessoas, você está basicamente tentando lutar contra uma avalanche usando um guarda-chuva do Paraguai. É impossível. É ridículo. É o Brasil de 2026. Os jornalistas ainda tentam zombar, tentando convencer a si mesmos de que Flávio não tem chance. Mas aí, Flávio dá entrevista e diz: meu preço é Jair Bolsonaro livre e na urna. Ou seja, não tem preço. E o Brasil inteiro entende a mensagem. Se houver anistia, o 01 sai. Se não houver, a candidatura vai até o fim. E, convenhamos, pelo andar das pesquisas, vale a pena ir até o fim. Outra pesquisa, a Polymarket Brasil, feita entre 4 e 8 de dezembro com 2.100 eleitores, mostrou no primeiro turno
Lula com 34,1%, Flávio com 28,8%. Marçal, Ciro Gomes, Simone Tebet, Eduardo Leite, Renan Santos, brancos, nulos, indecisos, tudo isso junto não chega perto do Flávio. Flávio praticamente empatado novamente a poucos dias do anúncio, sozinho ele tem mais votos do que todos os outros concorrentes juntos. E sem campanha, sem TV, sem guia eleitoral, sem dancinha no TikTok, sem jingle brega. Ele só existe. E isso já está assustando meio mundo. Melhor não pegar mais aviões e usar colete à prova de balas, Flávio. O STF nunca deveria ter se metido nessa arena. Acharam que iam controlar o ciclo político com decreto, tornozeleira e censura. Só que política não funciona assim. Movimentos têm crescimento, declínio, onda, maré. É natural. Tentar matar um movimento na marra, pela força, pela violência institucional, só gera uma coisa: uma reação ainda maior. E é isso que está acontecendo agora. Flávio não é só um candidato, é um protesto nacional. Uma terapia de grupo de bilhões de brasileiros. Um agora chega eleitoral. E Lula sabe disso. A ditadura está exposta, o STF está exposto, o sistema está nervoso, o Centrão está fazendo contas. E a imprensa está suando para explicar que Não, gente, calma, nada mudou. mudou sim. Em apenas 2 dias, Flávio explodiu nas redes, virou centro da mídia, virou pauta do debate político, virou pesadelo do establishment. Isso é bolsonarismo. Isso é fenômeno de massa. Isso é movimento social real, não hashtag comprada. O STF quis esmagar isso e o efeito foi o inverso. Quando pressionam o bolsonarismo, ele cresce. Quando tentam calar, ele fala mais alto. Quando tentam matar, ele se multiplica. Chanderleia queria uma política sem Bolsonaro. O que ele conseguiu foi criar 10, 100, 1000 Bolsonaros. E agora o primeiro deles, com a bênção oficial do Bolsonaro pai, já está empatando com o Lula. O sistema tentou tudo, tentou processo, tentou censura, tentou prisão, tentou narrativa, tentou desespero, tentou editoriais dramáticos. Não é um blefe. É como tudo na família Bolsonaro, improvisado, sem estratégia, sem racionalidade. Essa foi a avaliação que eu colhi de diversas fontes que são aliadas da família Bolsonaro, porque eles também foram surpreendidos. A conversa até dias atrás, antes do anúncio da escolha, era a seguinte: vamos esperar, deixa passar o fim do ano, a gente não tem pressa, vamos construir aqui a candidatura de um nome que tem a chance de disputar, de ser competitivo contra o PT, e aí no ano que vem a gente controla o ciclo de notícias. A família Bolsonaro, como sempre, na política tem outros planos, sempre, como disse a Elisa, eles têm esse bordão família, pátria e liberdade, mas eu sempre disse aqui, a família é a família Bolsonaro. O que eles conseguiram? Flávio Bolsonaro empatado com Lula em 3 dias de pré-campanha. O bolsonarismo não foi extinto, foi provocado, foi atiçado, foi acordado. E agora, meus amiguinhos, não tem volta. Ou, como diria o próprio 01, com a serenidade de quem sabe o tamanho da encrenca que acabou de causar: esse é o meu preço. Ou seja, não tem preço. E no fim das contas, 48 horas com Ed Murphy foram suficientes para botar uma cidade inteira de pernas pro ar. Já as 48 horas de Flávio Bolsonaro candidato. Bom, essas colocaram o Brasil inteiro no modo turbo, derrubaram a narrativa, bagunçaram pesquisa, deixaram o sistema tonto. E tudo isso sem precisar fugir da prisão. Se isso é o que acontece em 2 dias, imagina quando começar o longa-metragem.